Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Enquanto os irmãos vão abrindo, as suas Bíblias aí, nós agradecemos a que estiveram orando, pela vinda do irmão Wellington. O irmão Wellington chegou ontem à noite do Ceará, passando aí pelo aeroporto, rodoviária, mas chegou bem, graças a Deus. Esteja orando por ele também, que Deus possa estar abençoando durante esse período que ele vai estar aqui em São Paulo e depois vai estar retornando lá para o Ceará. Ore por ele, Deus possa estar abençoando ele e também continue orando pela obra lá no Ceará. Deus possa estar usando o pastor Rui, o irmão Wellington ali, trabalhando, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus. Não só a nossa congregação lá no Ceará, como também lá em Minas Gerais, Vale das Cancelas, pastor José Tomás, Deus possa estar abençoando. Também em Ibitiúva, Deus possa também estar abençoando ali também. E que logo nós possamos ter ali um bom grupo de pessoas salvas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. E uma igreja ali firme, bem estabelecida, para o louvor e a glória do nosso Deus, ok? Ore nesse sentido, para que Deus possa estar abençoando. Muito bem, Romanos capítulo 16, nós vamos ler aí todo o capítulo e com a ajuda de Deus nós vamos terminar hoje à noite a exposição aí da epístola de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 16, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus cooperadores na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifósia, as quais também no Senhor trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Encícrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasmo e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações, para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por o Senhor aqui já ter nos permitido louvar e exaltar o seu santo nome. Ó Pai, suplicamos a Ti o perdão pelos nossos pecados e rogamos ao Pai, ao Senhor, neste momento, que o Senhor nos ajude. Fala, ó Pai, aos nossos corações através da pregação da Tua palavra. Usa, ó Pai, esse miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, nós queremos pedir pelos irmãos que o Senhor possa, ó Pai, abençoar a cada um deles naquilo que eles estão passando, ó Pai, por necessidades, se é problema financeiro, saúde, espiritual, ó Pai, esteja com eles, ó Pai, abençoando a vida de cada um deles. Nós também, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor também possa estar abençoando aqueles que estão enfermos, como nós já aqui citamos, ó Pai, pedimos pela saúde do irmão Rodrigo, da irmã Iracema, pedimos, ó Pai, pela saúde da irmã Ivone também, que o Senhor possa estar abençoando. Pedimos, ó Pai, também pela saúde, ó Pai, da irmã Cristina, o Senhor possa estar abençoando a cada um dos teus servos. Pedimos também, ó Pai, por esta enfermidade que tem assolado as nações. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar também, que o mais rápido possível nós possamos ter aí o medicamento eficaz contra essa enfermidade, também uma vacina, ó Pai, preventiva. Nós rogamos, ó Pai, ao Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que dá inteligência ao homem, toda a sabedoria, ó Pai, tudo vem do Senhor. E nós rogamos a Ti, que o Senhor abençoe a humanidade, ó Pai, com essa sabedoria, para que o mais rápido possível possa voltar as coisas também à normalidade e nós possamos, os Teus servos, nos reunirmos novamente na Sua casa, podermos louvar, exaltar ao Teu santo nome juntos e também, ó Pai, termos um tempo de comunhão, de fortalecimento mútuo também, pela exortação, pelo amor fraternal. E, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, aí fechando, né, a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós, então, veremos aqui Paulo falando agora, né, fazendo as suas recomendações, as suas saudações, os votos, né, a sua doxologia aí da carta. Então, nós vemos aqui no versículo 1 e 2, primeiramente, nós vemos aí a recomendação do apóstolo Paulo, e Paulo ele começa aí o capítulo 16 recomendando a Febe, né? Olha o verso 1 e 2, ele diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, quem era Febe? Febe era uma serva, né, de Deus da igreja de Cencreia. Ao que tudo indica, né, era uma pessoa que tinha, inclusive, posses, e ela, então, acabava por abençoar a igreja através daquilo que Deus tinha dado a ela, né, tinha bastado a ela, e ela, então, poderia ajudar e até mesmo desempenhava vários ministérios por dentro da igreja. Inclusive, Paulo aqui menciona, né, que ela foi alguém que o hospedou, né? Não somente a ele, mas a muitos outros também que ela hospedara. E esse ministério, né, de hospedar naquela época era muito importante, né, porquanto as pessoas viajavam, os irmãos em Cristo viajavam e as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, né? Hoje nós temos ônibus, nós temos avião, né? O irmão Wellington acaba de chegar de Ceará de avião e naquela época não era assim, né? Naquela época os meios de locomoção eram mais primitivos, eram mais demorados, inclusive quando atravessar, né, de um continente para o outro, demorava-se meses. Então era muito importante nessas viagens, mesmo até perto, né, que nós temos hoje, fazemos aí de carro em poucos minutos, poucas horas. Naquela época, feito de cavalo e outros animais, isso demorava muito tempo e até mesmo algumas viagens demoravam dias. E então os irmãos em Cristo eles acabavam ficando pela
cidades, né, que passavam, e eles hospedavam na casa daqueles irmãos em Cristo que ali os ajudavam. Então esse ministério era muito importante. E Paulo, como um missionário, né, que estava sempre viajando, levando o evangelho nas cidades, Paulo também, muitas das vezes, foi acolhido por este ministério e acolhido, inclusive, pela irmã Febe aqui da igreja de Cencreia. Então a Febe, né, ela tinha um importante papel na igreja, né, naquela época, e ela tinha um ministério também, o qual ela executava e executava com louvor, como o apóstolo Paulo mesmo aqui dá testemunho. E, amado, Paulo aqui nos chama a atenção até mesmo para a importância, né, do papel da mulher por dentro da igreja. Nós sabemos que as irmãs, né, em Cristo, ela tem desempenhado, né, papéis fundamentais, inclusive, na obra, né, de Deus, e realmente tem sido uma bênção, né? Até mesmo com a questão de ministrar, né, estudos bíblicos para crianças, elas mesmas quando aí reúnem, né, nas suas reuniões de orações e tantas outras formas, né, que elas têm abençoado a obra do Senhor e têm sido usadas, né, desta forma, até mesmo na pregação do Evangelho, né, evangelizando outras pessoas, ganhando outras pessoas para Cristo Jesus. Então, amado, a mulher ela tem um papel muito importante. Deus nunca, né, desprezou a mulher. É óbvio que alguns ministérios, né, a palavra de Deus tem vetado para as mulheres, como questão do pastorear, diaconato, né, nós não vemos nas Sagradas Escrituras uma mulher sendo aí ordenada, né, nem ao ministério pastoral, nem também ao ministério diaconal. Mas elas têm, sim, papel fundamental. Então, nós não podemos ignorar de maneira nenhuma essa importância, né, o valioso serviço que essas mulheres devotas de Deus, elas foram capazes de prestar à igreja durante toda a sua existência. Inclusive, no próprio ministério de Jesus, havia mulheres ali que apoiavam, né, nesse ministério a qual o Senhor Jesus Cristo executou aí 3 anos e meio. Febe, então, era uma mulher de posse e ela usava a sua riqueza para apoiar a igreja e também os apóstolos. E a sua vida, né, sua casa, seus bens, tudo estava a serviço de Deus. E a gente olha para este exemplo, né, de serva de Deus aqui, que Paulo relata no capítulo 16, e a gente olha e fica analisando, né, sobre as nossas vidas. Nós devemos, então, aplicar isso na nossa vida. Será que nós temos sido, né, homens e mulheres de Deus, desprendidos até mesmo dos bens materiais, onde nós podemos realmente investi-los, né, na obra de Deus, no reino de Deus, e usá-lo, né, para que o reino de Deus ele vá se espalhando, né, por este mundo, para que outras pessoas vão conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, verdadeiro, genuíno Evangelho de Cristo Jesus, e vão também se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então, Febe foi uma mulher, e uma mulher importante, né, na igreja naquela época, não só em Cencreia, como também nas demais igrejas às quais ela passara, e o apoio qual ela prestou aos servos de Deus. Paulo também, no versículo 3 a 19, Paulo ele vem trazendo uma saudação, né, e uma saudação a nível aí paterno, né? E ele destaca, dentro dessa saudação, do versículo 3 ao versículo 19, ele destaca algumas lições importantes para nós aí. Nós vamos tomar nota delas aí rapidinho e nós vamos prosseguindo. Mas olha só, Paulo primeiro ele fala para nós aí sobre os crentes, né, que eles devem fazer parte da família de Deus, que todos os crentes fazem parte, melhor dizendo, da família de Deus. E Paulo sauda aqui, no capítulo 3 aqui, ele sauda cerca de 26 irmãos. Ele começa relatando o nome, né, de cada um desses irmãos e também relatando a importância a qual cada um desses irmãos tiveram no seu ministério. É interessante porque algumas pessoas elas querem, né, envolver na obra de Deus, mas elas acham que elas vão conseguir fazer a obra de Deus sozinho, né? E não é assim. A obra de Deus é feita, né, com o apoio de todos os irmãos. A igreja, né, só vai crescer se todos nós nos esforçarmos a fazer o nosso melhor em evangelizarmos, em preocuparmos com o irmão que de repente está fraco na fé, em buscarmos até mesmo exortá-lo com amor, né, trazendo ele de volta para os caminhos do Senhor. A igreja de Cristo Jesus ela vai crescer sim, quando todos nós nos empenhamos
com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. E o que nós vemos justamente no grupo, né, que apoiava o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas os demais apóstolos naquele período, era que era um grupo realmente trabalhando com o mesmo foco, para um ideal, né? Eles estavam com um pensamento único, realmente de ganhar almas para Jesus Cristo, de fazer com que o reino de Deus fosse conhecido neste mundo e que almas, né, se curvassem realmente diante da presença de Cristo, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, dentro disso, irmãos, nós vemos aqui, no capítulo 16, versículo 3 a 19, nós vemos então esse grande número de pessoas, mas algo que nos chama a atenção aqui é que assim como a igreja, né, de Cristo Jesus deve ser, esse grupo aqui, que obviamente faz parte da igreja, ele deixa para nós duas características essenciais que nós devemos ter por dentro da igreja, que é a questão da unidade e pensarmos também na diversidade, né? A unidade aqui com respeito à diversidade, que nós podemos notar que na lista aqui de Paulo, haviam homens, haviam mulheres, haviam escravos, haviam livres, pobres, ricos, gentios, judeus, havia povo de tudo quanto é jeito. E por dentro da igreja também é desse jeito, né? Nós temos, inclusive, nossa igreja aqui em Pitangueiras, nós temos uma mistura, né, de pessoas de vários estados. Nós temos aqui pessoas da Bahia, pessoas de São Paulo, pessoas de Minas Gerais, pessoas do Pernambuco, né? Nós temos aí irmãos em Cristo de várias regiões do nosso Brasil. E há uma diversidade, obviamente, de cultura, de pensamento, de tantas outras coisas. E dentro dessa diversidade, o interessante é nós notarmos aqui que há também esta unidade, porquanto esta unidade está justamente identificada na questão de que todos nós estamos em Cristo Jesus e assim todos nós nos fazemos um. A igreja de Cristo Jesus, apesar, Paulo diz isso lá em Coríntios, né, ensina-nos a respeito disso, apesar de nós termos vários, né, sermos várias pessoas, nós somos um só corpo. Apesar do corpo, né, ter vários membros, mas ele é um corpo só e necessita, né, de cada um de seus membros. Nós não podemos de maneira nenhuma olhar para um membro do nosso corpo e falar, não necessito de você, não preciso de você, você é sem importância. Assim também por dentro da igreja. Há uma diversidade, mas deve haver também uma unidade. E essa unidade, ela está evidenciada em Cristo Jesus. De forma que as igrejas, né, elas passam por ter problemas, discussões, desavenças, né? Aí, quando algum dentro do grupo começa a parar de olhar para Jesus, que é o que nos une, que é o que nos coloca a promover o mesmo ideal, e começa a olhar para seus próprios desejos, suas próprias vontades, e aí então assim vai haver, né, divisões, e aí por dentro da igreja vai haver facções e tantos outros problemas que não deve haver diante da igreja de Cristo. Então a igreja, ela deve ter sim essa diversidade, e ela tem não só diversidade aí, como eu disse, né, de cultural, mas há uma diversidade até mesmo de dons, há uma diversidade aí de pensamentos também, que tudo se une em Cristo Jesus. Então Paulo, ele mostra isso para nós. Também que os crentes, né, outra lição que ele nos deixa aqui, é que os crentes eles devem ter mãos dispostas para trabalhar para Deus. E olha comigo aí versículo 3, versículo 6, 9 e 12. Verso 3 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o verso 6, ele diz assim: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Verso 9, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Astaques, meu amado. Olha o verso 12, ele diz assim: saudai a Trifena e a Trifose, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então veja, amado, que os crentes, né, eles devem ter mãos dispostas ao trabalho. A ideia de que algumas igrejas, né, têm de que só o pastor é que deve pregar, que só o pastor que deve evangelizar, que só o pastor que deve fazer as coisas, e cai, né, recai tudo sobre as costas do pastor, faz com que a igreja ela seja desprovida de muitas coisas, porque nenhum homem, né, vai dar conta de suprir todas as necessidades da igreja sozinho. Por mais espiritual que ele seja, por mais instruído que ele seja na palavra de Deus, mais sábio que ele seja, ele não vai dar conta, porque até mesmo Deus não formou a igreja para ser assim. A igreja foi feita justamente para que todos, em cooperação, trabalhem, para que todos se envolvam, para que todos façam realmente que o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Então nós temos aí no exemplo, né, dos textos aí no texto, né, que Paulo nos deu, no versículo 3, nós temos o exemplo de Priscila.
e Áquila, que olha no versículo 4, diz assim, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja que esses irmãos aqui, eles fizeram, né, o trabalho de apoiar até mesmo Paulo no momento difícil da sua vida, no seu ministério, e era também alguém que estava sempre disposto a pregar o evangelho. De forma que a gente nota, né, na história bíblica, Priscila e Áquila ali, eles sempre tinham na sua casa uma congregação. Eles mudavam e eles estavam ali colocando a sua casa à disposição, inclusive, para que almas, né, pudessem chegar aos pés do Senhor Jesus. Ele citou no versículo 9 também, né, ele citou sobre Urbano, que também foi um cooperador em Cristo. Foi alguém que também trabalhou, fez algo, né, ali no ministério. Então veja que Paulo foi sim alguém que fez muito na obra de Deus. Nós podemos afirmar com certeza, Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Só que, no entanto, ele não fez sozinho, obviamente. E então a palavra de Deus nos deixa aqui bem clara a importância de que cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus, venhamos a nos dispor ao trabalho de Deus, ao trabalho de Cristo Jesus. E assim a obra de Deus, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Então, algumas vezes a gente acaba, né, ouvindo algumas pessoas reclamando, né, da sua igreja, de repente reclamando do pastor, da liderança dos jovens e tantas outras coisas. E amado, às vezes a solução para aquele problema que você está criticando e tudo mais é você mesmo. É você que deve pegar e desempenhar o seu trabalho, se envolver. Né? Não adianta nada você olhar e falar, nossa, mas olha lá, eu precisava de alguém para fazer isso na igreja. Será que o pastor não está vendo que precisava de fazer isso? Olha, será que o vice-presidente da igreja, né, o irmão Bino, não está vendo que precisava de alguém para fazer isso? Olha lá, alguém tem que ver isso. E aí Deus é que está dando despertamento para você, e você vendo que tem necessidade daquilo. Então é necessário que você se envolva, é necessário que você chegue, né, no pastor e converse com o pastor e fale, pastor, eu estou vendo que a igreja tem essa necessidade, precisava de alguém para fazer isso. E você então se aplique nisso. Então é necessário que todos os crentes se disponham ao trabalho. E veja, amado, que o trabalho de Deus, não há nenhum trabalho o qual você venha desenvolver que não tenha valor. Tudo que nós nos envolvemos, né, em fazer na obra de Deus tem um valor. Eu já dei, né, essa ilustração aqui, mas nós tínhamos um irmão lá em Franca, que ele era responsável, ele tinha pegado isso para ele, né, e ele chegava tempos em tempos na igreja, e ele colocava óleo lá em todos os parafusinhos do vitrô da igreja. E a igreja abria a janela, uma beleza, uma maravilha. Né? E um dia aquele irmão, ele mudou, né, de igreja, mas ninguém se levantou para fazer aquele trabalho. E passado algum tempo, né, os vidros da igreja já não abriam mais, já não tinha ventilação a qual deveria ter. Veja que um trabalho que para alguns, nossa, coisa insignificante, para que ter esse trabalho todo? Mas era importante, assim é o trabalho na obra de Deus. De repente, só de um irmão, né, ficar na porta da igreja, recebendo todas as pessoas que entram ali, com um sorriso no rosto. Os visitantes, quando chegam ali, né, apertando a mão dos visitantes, falando para eles, seja bem-vindo, sinta-se bem no nosso meio, e já faz uma diferença tremenda. E quantas vezes, né, nós ouvimos testemunho de pessoas que vieram na igreja, foram bem recebidos por alguém, e eles ficaram na igreja, ficaram ali em alguns cultos participando, se converteram. E o que chamou a atenção foi alguém que estava lá na porta, que cumprimentou, deu um sorriso e disse, seja bem-vindo, né, no nosso meio. Alguém que de repente sentou do lado do visitante na hora do culto, para mostrar para ele ali os textos bíblicos junto com ele, fazendo companhia para aquela pessoa durante o culto. Então veja, amado, tudo tem o seu valor. Então é importante que todos os crentes, os salvos em Cristo Jesus, estejam dispostos a trabalhar. Nós já falamos e tivemos estudo, né, sobre dons na igreja, e Deus deu um dom para cada um. Então, não adianta ninguém falar assim, não, eu não tenho dom, né? Você não deve ter só um, não, você deve ter mais de uns, né? Eu creio que Deus tem dado a cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus, mais de um dom, não foi só um só. E, amado, nós precisamos desenvolver isso que Ele deu a nós, justamente para o bem da obra do nosso Deus. Então, Paulo também, ele dá outra lição aqui no versículo 5, né? Ele fala sobre que os crentes devem ter a casa aberta, né, para a igreja de Deus. Olha no versículo 5, ele diz assim, saudai também a igreja que está em sua casa, a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia
em Cristo Jesus. Então os crentes eles devem ter as suas casas abertas para a igreja de Deus, né? E Paulo aqui, ele sauda os líderes, inclusive no texto, os líderes de 5 grupos em cujas casas a igreja se reunia para adorar a Deus. Então aqui no verso 5, né, na casa de Priscila e Áquila, olha o verso 10, diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulos, que também havia ali na casa desses irmãos também uma congregação. No versículo 11 diz: saudai a Herodião, meu parente, saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Também outra congregação que estava ali. Saudai a Encíclito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Também uma outra congregação ali. Também saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Então veja, amado, havia ali irmãos que estavam também com suas portas, né? As portas das suas casas abertas para a igreja do Senhor se reunir. E nós precisamos entender, né, que naquela época não havia como hoje, né? Hoje nós falamos de ir para a igreja, basicamente todas as igrejas, elas têm um local onde a igreja se reúne naquele local. Nós temos, né, o nosso templo aqui em Pitangueiras, onde a Igreja Batista Independente de Pitangueiras se reúne, né? Essas 4 paredes aqui, isso aqui não é a igreja, é o templo onde a igreja se reúne. Mas naquela época, a igreja se reunia na casa um dos outros, né? Então era muito comum. E com isso também, pessoas, era até mais fácil de serem alcançadas para Cristo Jesus, porque a igreja não ficava basicamente em um lugar só, né? Quando nós estamos vivendo em grandes cidades, às vezes um grande problema que nós temos de levar pessoas, né, para os cultos da igreja, para ouvirem os ensinamentos da palavra de Deus, é justamente a questão da distância. Quando morava em Franca, né, a distância de um bairro, às vezes, para o outro, dá mais de 25 quilômetros, dependendo ali da região que você mora. E aí, às vezes você convida alguém para ir, a pessoa fala, não, é longe demais. E por isso, graças a Deus, os pastores lá têm essa visão de começar várias igrejas na mesma cidade. Mas nessa época aqui, a igreja se reunia na casa dos irmãos, como nós, inclusive, fazemos aqui nos nossos cultos em casa nas sextas-feiras, né? Nós paramos aí por conta desse problema, né, com a pandemia, mas em breve, graças de Deus, nós vamos voltar. Mas nós nos reunimos na casa de outras pessoas, e assim as pessoas, os vizinhos, podem ser convidados, podem participar do culto, e também podem ouvir da palavra de Deus, e até mesmo se converterem. Então veja, amado, quão importante, né, era essa questão, e ainda é, essa questão das nossas casas estarem de portas abertas para a igreja, para se reunirem ali, aprender, né, da palavra de Deus. Eu sei que outras igrejas têm trabalhado com pequenos grupos, né, desta forma também. Então a igreja se reúne, sim, no templo, toda a igreja, mas durante um dia da semana, 2 dias da semana, ela se reúne em pequenos grupos na casa dos irmãos. Então, amado, a obra de Deus, ela deve, né, ter o apoio de todos nós. E a nossa casa ela deve estar aberta para ser uma fonte de bênção aonde nós estamos vivendo. Os crentes devem ter um coração, também Paulo diz, um coração aberto para os filhos de Deus. Olha o versículo 4, 7 e 13. Diz assim: os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, os que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Verso 7. Saudai a Andrônico, a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, de que foram antes de mim em Cristo. Verso 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Veja, amado, aqui, que esses irmãos, eles tinham os corações deles abertos. Priscila e Áquila não apenas abriram a casa, né, para abrigar a igreja naquela época, a igreja de Deus, mas também eles estavam até mesmo dispostos a correr riscos pelos filhos, né, de Deus. Correram risco até mesmo apoiando, né, a Paulo. Você viu aí no versículo 7, né, que Andrônico e Júnias, os parentes de Paulo, foram companheiros, inclusive, de Paulo nas prisões. Pessoas que estavam realmente ali com o coração aberto para ser um apoio. Parece até que Paulo se viu preso e aí, de repente, aqueles irmãos deu um jeito também de ir para lá para prestar
algum apoio, e foi justamente isso que acontecia, né? Paulo era preso e alguns irmãos vinham ali para visitar, alguns eram presos mesmo naquela região, mesmo fazendo a mesma coisa que Paulo, pregando o evangelho, e acabavam ficando ali na mesma cadeia, fortalecendo uns aos outros. Então, amado, veja que nós devemos ter o nosso coração aberto. Nosso coração deve estar aberto. Apesar dos riscos que nós venhamos correr, nós precisamos estar com o coração aberto, arriscar a nossa própria vida, né, por um bem maior. É interessante que algumas pessoas querem arriscar a sua vida, de repente, só por uma adrenalina, né? Alguns que pulam de paraquedas, bump jump, tantas outras coisas, arriscam a sua vida por isso. Alguns que arriscam, né, a sua vida na criminalidade, arriscam a vida de várias formas. Mas, amado, a melhor forma de se morrer é morrer pela causa de Cristo Jesus. Não há outra forma, né, melhor de nós arriscarmos a nossa vida do que pela causa de Cristo Jesus. Né? Então, amado, nós precisamos entender, né, sobre isso. Eu não me lembro agora o nome, né, do missionário, mas houve um missionário que foi chamado por Deus para ir para um país onde as pessoas ali eram canibais, e alguém chamou ele num canto para conversar com ele, falando, né, olha, você vai para lá para ser comido, né, por aquelas pessoas e tal, canibais ali, e ele olhou, né, para aquele homem falou assim, ó, entre ser comido por bichos, né, no caso, quando você morrer, e ser comido por pessoas, eu prefiro ser comido por pessoas e estar ali onde Deus me quer, né, pregando o evangelho. Então, arriscar a vida pela obra de Cristo é, sim, algo que vale muito a pena. Paulo também nos traz outra lição aí, dizendo que os crentes devem ter lábios abertos para expressar até o amor aos irmãos, né, o amor aos filhos de Deus. E olha aí no versículo 5, 7, 8, 9, 10, o 12 e o 13. Olha o verso 5. Ele diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Veja que Paulo aqui, ele está falando, né, com os seus lábios aqui, do amor o qual ele tem para com esses irmãos. Ele está expressando, né, o seu amor para com esses irmãos. Verso 7, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus. Olha o verso 8, saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Verso 9 e 10, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da família de Aristóbulos. Olha o verso 12 e 13, saudai a Trifena, Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e a minha. Veja, amado, aqui, Paulo, né, demonstrando seu amor para com os irmãos. Veja que ele cita aqui, né, nome por nome, demonstrando o seu amor para com os irmãos. Eu sei que, neste momento que nós estamos passando, né, da pandemia, acabou que no início, né, de tudo isso, nós começamos a pensar nesse amor para com os nossos irmãos. E hoje nós vemos a falta que nos está fazendo, até mesmo ter aquele irmão junto de nós nos cultos aqui. Nós estamos vendo, né, isso. Então, amado, infelizmente o ser humano tem esse grave defeito, né? Nós só damos valor, às vezes, quando nós perdemos. Não é assim? Os filhos, às vezes, só dão valor nos pais quando o pai parte desse mundo. Às vezes os pais também, né, só vão dar valor nos filhos quando o filho partir deste mundo. Então nós não podemos ser assim. O que Paulo está fazendo aqui, ele está demonstrando amor para com essas pessoas. Está falando, olha, sauda eles, né? Demonstrando seu amor para com eles. Então Paulo ele elogiava, né, os irmãos. Paulo sabia que o elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. É óbvio que o elogio deve ser um elogio sincero. E há mesmo grandes valores, né? Quando você elogia alguém, aquela pessoa acaba se sentindo feliz, aquela pessoa acaba se sentindo motivada, e é justamente isso que Paulo faz, né? Paulo era um grande líder, e Paulo era alguém que não só amava aqueles irmãos, mas que também, na sua liderança ali, estava expressando seu amor, porque ele sabia também que esses irmãos até mesmo estariam felizes, mais dispostos a fazer a obra de Deus também pelo seu testemunho.
Então veja, os crentes eles devem ter lábios abertos, né, para expressar o amor aos filhos de Deus. Paulo também nos dá outra lição aqui no versículo 13 a 15. Ele diz que os crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato. Olha o versículo 13 a 15, diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Saudai-vos a Encíclito, a Fligonte, a Hermes, a Pátropes, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Aí fica a pergunta, né? Quem são essas pessoas? Basicamente, nós não temos muito, né, informação sobre essas pessoas aqui. Mas com certeza foram pessoas que trabalharam na obra do Senhor, que foram um apoio na vida, né, de Paulo, e ele aqui agora, ele está mostrando e reconhecendo aqui o valor deles, mesmo que nos seus ministérios de anonimato. Não é assim? E, amado, na igreja, né, nós temos vários ministérios, pessoas que se envolvem em ministérios que, de repente, você nunca fica sabendo. Né? Ou são poucas pessoas que sabem que aquelas pessoas fazem determinado trabalho na igreja, que estão responsáveis por determinados ministérios na igreja. Mas são coisas que são uma bênção, né, para nós. Então, amado, mesmo o anonimato é algo importantíssimo. E mesmo que você esteja trabalhando em um serviço que de repente você vê que não é bem reconhecido, ou que as pessoas não sabem até mesmo, né, que você está trabalhando aí, você deve fazer o seu melhor. Você deve trabalhar com zelo. Né? Nós estamos aqui na igreja, né, nesse culto, tem nos apoiado o irmão Lucas. Né? O irmão Lucas fica lá, na mídia lá, basicamente ninguém vê. De repente, até alguns, pode ser que algum dia, nos cultos aqui, né, presenciais, até pensam, parece que o irmão Lucas não esteve hoje na igreja, né? Mas é porque ele fica lá em cima, na mídia, assim como temos outros irmãos lá também que trabalham. Né? Mas durante esse período da pandemia, ele tem nos apoiado aí, e vocês me veem aqui, mas não vê ele. Né? Está lá no anonimato, mas é importantíssimo. Né? Sem ele, nós não conseguiríamos fazer da forma como nós estamos fazendo os nossos cultos. Então, amado, trabalho, mesmo que no anonimato, faça, né, com zelo, porque o que você está fazendo é para Deus. E, amado, mesmo que, de repente, né, você não receba o reconhecimento, mas lembre disso, né, é para Deus que você está fazendo. E você deve dar, sim, o seu melhor. Né? O irmão Lucas tem dado o seu melhor aí. Também Paulo dá uma outra lição no versículo 16, ele diz que os crentes devem ser afetuosos em seus relacionamentos interpessoais. Olha o verso 16, ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Então veja, amado, aqui que naquela época, né, a cultura era ali justamente o beijo do rosto, né, que era esse ósculo santo. Nós não temos, né, essa cultura para cá, a não ser no nosso país aí, basicamente mais as mulheres, né, que se cumprimentam aí com um beijo no rosto. Mas homem com homem, isso não faz parte da nossa cultura. Ainda que alguns eu sei que se cumprimentam assim, mas não é o normal da nossa cultura. Mas na cultura ali era normal, né? Havia esse beijo que era dado no rosto, e na palavra de Deus aqui, esse beijo, né, esse cumprimento com os irmãos, era chamado de ósculo santo. E, amado, Paulo aqui ele fala que nós devemos, sim, demonstrar, né, afeto, relacionamento, né, interpessoal com os nossos irmãos em Cristo. Eles devem saber, se sentir amados. Nós devemos demonstrar isso. Agora, o que a palavra de Deus, né, nos ensina sobre isso é que o crente não só deve demonstrar afeição pelo irmão, né, mas ele deve ser uma afeição, uma demonstração de afeição genuína e também santa. Os irmãos se lembram, né, lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, nós não vamos lá por conta do tempo, mas ali Jesus repreende, né, aquele homem, porque ele havia entrado na sua casa e ele não havia recebido o ósculo, não tinham lavado-lhe os pés, nem nada disso, mas aquela mulher estava ali, pecadora, mas estava aos pés do Senhor Jesus Cristo, lavando, né, os seus pés com lágrimas ali, beijando, né, os seus pés, enxugando com os seus cabelos ali. Então, Jesus ali ensina que há sim de demonstrar uma afeição. Agora, nós temos um outro exemplo também de uma afeição não genuína, né? Uma falsa afeição, que foi lá em Lucas capítulo 22, versículo 47 a 48, aonde o Senhor Jesus Cristo está com seus demais apóstolos ali,
E de repente chega Judas Iscariote e dá um beijo, né, no rosto de Jesus, o ósculo não santo, não genuíno, mas ele estava ali traindo, né, o Filho de Deus, entregando o Senhor Jesus Cristo ali. E Jesus então olha e diz assim, é com beijos que tu traz, né, o Filho de Deus? E ele então ali, né, era um sinal que ele já havia combinado, aquele que eu beijar, esse é o Messias, né, prendei. Então veja, amado, não era uma demonstração de afeto genuína, porquanto Judas, né, havia entregado Jesus ali somente para ganhar algumas moedas, e que depois ele nem pôde, né, gozar da riqueza ali, porque depois bateu o arrependimento ali, um remorso, na verdade, ele vai devolver as moedas aos líderes ali da religião judaica, e ali ele sai, e ele tenta, né, se enforcar, mas que a palavra de Deus diz que a corda arrebentou, o galho arrebentou, e ele acabou se precipitando no abismo lá, e as suas entranhas, né, o texto bíblico diz, foram derramadas. Então veja, amado, que não foi uma demonstração de um afeto genuíno. Ou seja, Deus condena, por exemplo, eu dizer que eu amo alguém, quando na verdade eu não amo. Eu preciso amar essa pessoa genuinamente, eu preciso amar os irmãos em Cristo Jesus. E se eu tenho, de repente, alguma dificuldade em amar um determinado irmão, determinada pessoa, eu preciso suplicar a Deus que tire, né, isso do meu coração e que me faça realmente amar aquela pessoa de forma genuína e santa, né? Então, a demonstração aqui, o ósculo santo, significa justamente isso. É uma demonstração de afeto, de amor para com o irmão, que é necessário sim ter uma forma genuína e santa. E santa. Né? O beijo ali não deveria ter nenhum outro tipo de pensamento, a não ser uma demonstração de carinho, de amor fraternal, ok? Fraternal. Então nós não temos esse hábito, né, de dar beijo no rosto um do outro, mas nós devemos sim demonstrar, né, e há várias formas de demonstrarmos o nosso amor uns para com os outros. Paulo, aí no versículo 17 a 20, Paulo ele vai dar também algumas exortações no verso 17 a 20. E aí, a primeira exortação que ele dá é que os crentes eles precisam discernir as coisas espirituais. E ele agora começa a mostrar para a gente aqui, o apóstolo Paulo, que nós precisamos evitar algumas pessoas. Então, dentro do relacionamento cristão, nós devemos, né, ser aí uma família, nós devemos trabalhar juntos, unidos, né, com o mesmo propósito, nós devemos ter as nossas casas, né, portas abertas para os irmãos chegarem, nós devemos ter o coração aberto, né, para mesmo se for o caso de morrer, né, nós estarmos ali junto com aqueles irmãos, apoiando aqueles irmãos, nós precisamos ter os nossos lábios também falando, né, sobre o amor o qual nós temos para com esses irmãos, nós devemos demonstrar um zelo pelo serviço a Deus, mesmo aquele que seja anônimo, que ninguém sabe o que você está fazendo, nós precisamos demonstrar, né, afetuosamente o nosso carinho uns para com os outros. Então ele fala sobre a questão do relacionamento aqui, que nós devemos ter com os irmãos. E agora ele começa a falar do versículo 17 a 20 sobre um grupo de pessoas que nós precisamos evitar. Esse grupo de pessoas, no versículo 17 ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então Paulo começa dizendo que os crentes precisam discernir espiritualmente, ou seja, ter o conhecimento bíblico para evitar estes que estão no meio de vós e que estão aí promovendo dissensão, escândalos contra a doutrina que nós aprendemos. E Paulo dá uma ordem enfática aí no final do verso 17, dizendo: evitai-vos, né, desviai-vos, perdão, dele, desviai-vos dele. Então, amado, ele via, né, falsos mestres que estavam ali infiltrados na igreja de Roma, e o propósito era justamente provocar divisões, dissensões, escândalos, desacordo entre o povo. O propósito do diabo é sempre esse dentro da igreja, né? Causar divisões. Qualquer grupo dividido, né? O Senhor Jesus nos ensina sobre isso. Qualquer grupo dividido não pode subsistir. Ou seja, qualquer grupo dividido, ele perde força, e o normal dele é que ele venha a deixar de existir. Lembra quando Jesus, né, foram perguntar para ele: olha, tem um grupo aí que está fazendo a obra do Senhor aí, mas não segue a gente. E Jesus fala: olha, não dá bola, deixa eles fazerem. Porque eles estão fazendo, né, e eles estão fazendo, e não é uma obra
satânica, porque até mesmo o diabo sabe que se ele se dividir, ele vai se enfraquecer. Então, amado, o diabo ele faz isso, né? Ele quer, por dentro da igreja, causar essas divisões, essas dissensões, enfraquecendo assim o povo de Deus. E nós não podemos permitir. E para que isso não aconteça, nós precisamos conseguir discernir espiritualmente tanto os ensinos quanto aqueles que estão no trabalho, ali, né? Disseminando alguma coisa por dentro da igreja para divisão, ou até mesmo as heresias. Isso tudo vai ser discernido à luz da palavra de Deus. Porque tantas pessoas sofrem no mundo hoje, a grande maioria dessas pessoas sofrem porque lhes falta conhecimento, é uma realidade. Até mesmo na questão religiosa, né? Muitas pessoas têm sofrido porque lhes faltaram conhecimento. Pessoas que se fecham, né, dentro de um mundinho, acham que essa aqui é a religião que eu consegui, né, do meu pai, eu herdei do meu pai, da minha mãe, isso aqui está certo e tal. E infelizmente tem muitas pessoas que morrem, vão para o inferno, porque estiveram fechadas nesse mundinho, não buscaram conhecimento. A palavra de Deus, né, o próprio Senhor Jesus nos exorta de que nós devemos conhecer a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é a palavra de Deus. É a única verdade absoluta neste mundo. Ainda que tenha ensinado, né, para vocês aí que não há uma verdade absoluta, há uma verdade absoluta e essa é a palavra de Deus. Jesus, né, ele nos ensina sobre isso. A palavra de Deus também diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tantas pessoas que hoje estão no inferno sofrendo, frustradas, porque deram o seu dízimo confiando que o seu dízimo iriam se salvar. Que viveram dentro de uma igreja, durante toda a sua vida, achando que aquela igreja iria levar aquela pessoa para o céu. Que fizeram, inclusive, votos, pagando seus votos fielmente, achando que por causa das suas obras, dos seus votos que fizeram ali, elas iriam para o céu. E hoje estão lá no inferno, queimando, porque não conheceram a realidade, não conheceram a verdade, que é justamente que o único meio de você ir para o céu é por Jesus Cristo. Jesus foi quem morreu na cruz do Calvário, quem derramou o seu sangue ali por você. Não foi nenhuma igreja, não foi nenhum pastor, não foi nenhum homem, nenhuma mulher a mais que viveu neste mundo, somente Jesus. Então, amado, conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer isso, né? Conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é justamente aquilo que vai revelar a você o caminho. Paulo vai dizer isso mais adiante, mas é aquilo que revela o caminho para você chegar ao conhecimento de Cristo Jesus, da salvação, e assim poder chegar também ao céu. Então o crente precisa ter discernimento espiritual. Outra questão, no versículo 18, Paulo diz que os falsos mestres escondem o veneno do engano sob um manto de simpatia. Olha o versículo 18, ele diz assim, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quantas igrejas, né, nós temos assim? As igrejas hoje, elas estão somente oferecendo para o povo aquilo que o povo quer ouvir. Então o que é que agrada o homem? O que agrada o homem é questão de prosperidade, aqui não tem problema nenhum você viver a sua vida do jeito que você quiser, né? O que agrada o homem são essas coisas, que você pode sim usar, né, daquilo que o mundo oferece para você. E assim as igrejas estão sendo abarrotadas de pessoas, porque as pessoas estão ali ouvindo o que elas desejam. Paulo, né, já exortava sobre isso, falando que haveria nos finais, né, dos tempos, pessoas que estariam amontoando, né, mestres, segundo as suas próprias consciências, ou seja, eles estariam querendo seguir homens que estavam ensinando coisas que eles queriam ouvir, que agradavam a eles, e eles não queriam ouvir a verdade, de verdade, né? Então, amado, grande problema. E Paulo aqui, ele diz que esses falsos mestres, ele faz justamente isso, eles falam de forma suave. E, amado, é interessante porque a maioria das igrejas hoje em dia, é muito difícil você ouvir uma mensagem falando contra o pecado. Falando que o homem, né, que está em pecado, ele vai morrer e vai para o inferno. Essas palavras não podem mais estar dentro de algumas igrejas, no púlpito de algumas igrejas.
Mas, amado, essa é a grande realidade. É que o homem vive de forma miserável nos seus pecados e ele está condenado ao inferno. E a única forma dele ser absolvido desta condenação é rendendo-se aos pés de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Não tem como dizer para você, não, está tudo bem, você vai, olha, você vive a vida do jeito que você quiser e você vai para o céu ainda. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que só tem uma forma, né, do homem não ir para o inferno. É se ele reconhecer Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então veja, amado, nós não podemos dar ouvidos, né, a esses falsos mestres. Então, se de repente você faz parte de uma igreja onde o pastor nunca pregou o evangelho de Cristo Jesus falando que você precisa recebê-lo, porque senão você vai para o inferno, sai fora dessa igreja. Esse pastor não está preocupado, né, com a sua alma, com o seu bem-estar eterno. Ele está preocupado, sim, e se a sua igreja de repente faz isso, né? Olha, você tem que dar o dízimo, senão você não vai para o céu. Olha, você tem que fazer isso, senão você... Então essa pessoa está mais preocupada com ele mesmo do que justamente com a sua alma. E é justamente isso que Paulo aqui está indo contra. Ele está dizendo aqui que eles servem aos seus próprios ventres. Ou seja, eles querem o dinheiro para eles, viver da melhor forma possível. E os pobres, né, da igreja não tem problema não. Eles vão vivendo aí, sofre, pode sofrer, mas o pastor não. O pastor tem que andar, né, bem, vocês têm que dar todo o dinheiro para o pastor. É isso aí mesmo. E nós sabemos, né, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade e nós sabemos que não é assim. Não é assim. Né? Então, amado, não estou dizendo aqui que o pastor, né, não... A palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Não estou dizendo que o pastor não deve, né, ser remunerado financeiramente. A igreja aqui mesmo, né, ela me paga um salário, sim. Mas, amado, eu tenho um salário, né? E não é tudo que é meu e eu também não tenho nenhum tipo de poder de pegar a mais do que aquilo que a igreja estipulou aqui como meu salário. Ou seja, difícil é quando essas igrejas, o pastor, aquele que entra é dele mesmo, né? Ele é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja, né? O dono da igreja é Cristo Jesus. Amém? O dono da igreja é Cristo Jesus. Então, amado, Paulo exorta sobre este cuidado com os falsos mestres. Ele fala também sobre a obediência, né, e a maturidade espiritual, que deve ser marcas do crente. Olha o versículo 19, ele diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples no mal. Veja, amado, que o cristão, ele deve ter obediência, obedecer a palavra de Deus, ter maturidade espiritual. E é justamente isso que nós vimos, inclusive, nos capítulos anteriores, né? Lembra lá sobre o crente fraco e o crente forte. Então, amado, deve-se ter aí maturidade espiritual. Verso 20, Paulo diz que os crentes devem compreender a vitória que tem em Cristo Jesus. O verso 20 ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então veja, amado, que nós precisamos lembrar de que Deus, né, em breve, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eu sei, tem até uma música gospel aí, que fala, né, pisa, pisa, pisa no inimigo, como se nós fôssemos ganhar a vitória, né, que assim, nós mesmos fôssemos lá destruir Satanás. E, amado, nós não vamos destruir Satanás por nós mesmos, nós não temos força para isso, mas Cristo Jesus, sim, ele há de pisar na cabeça, né, de Satanás aí. Ele é quem irá destruir Satanás. Agora, Paulo, no versículo 21 a 24, Paulo dá aí saudações também fraternais, né? No versículo 21 a 24, ele diz assim: saudo-vos a Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tércio aqui era alguém que escreveu a carta, né, para o apóstolo Paulo. Isso nós já sabemos sobre isso. Paulo tinha algum tipo de problema com a visão aí, e algumas vezes ele usou outras pessoas para escrever aí para ele. Verso 23, saudo-vos a Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Então, Paulo aqui faz a sua saudação fraternal. E
falando, né, sobre esses irmãos. E do versículo 25 a 27, ele termina, né, a sua doxologia aí, até mesmo de um cunho pedagógico aí. Ele fala no versículo 25 a 27, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Paulo aqui exalta Deus pelo seu poder, né? E ele destaca aqui justamente que Deus ele é poderoso para assegurar a nós a salvação. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então veja, até algo aqui é que Deus, né, Ele quem nos mantém salvo, aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador são salvos e salvos para sempre. Porque a salvação está assegurada não por nós mesmos, não pelas nossas próprias forças, pela forma de vida, de santidade a qual nós vivemos, mas está assegurada em Deus. Deus quem nos assegura salvo. Por isso nós não podemos perder, né, a salvação, porque Ele nos dá esta segurança, Ele está nos segurando ali salvos. Versículo 25 e 26 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e todas as nações, para a obediência da fé. E aí Paulo aqui, ele exalta as Escrituras como a revelação de Deus. E de fato, amado, as Escrituras é o livro, né, mais abençoado neste mundo. Não existe outro livro mais abençoado e com mais importância do que a palavra de Deus, porque ele é a revelação de Deus dada a nós. Se nós não tivéssemos as Sagradas Escrituras, né, a revelação para nós seria ainda parcial, como era para alguns na antiguidade. Mas hoje Deus revelou, e é o que ele diz aí, revelou a nós. Verso 26 diz: mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então foi manifesto através das Escrituras, ele colocou, né, Deus colocou para nós aí, revelou a nós os propósitos dele, a salvação em Cristo Jesus. Então veja, e por fim, versículo 27, Paulo diz assim: ao nosso Deus único sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então Paulo aqui ele exalta Deus por sua sabedoria, né? Paulo ele exalta aqui o único Deus e sábio, Criador, sustentador, redentor, galardoador. Deus é merecedor de toda a glória pelos séculos dos séculos, pois o glorioso evangelho apresentado nesta carta foi concebido por sua sabedoria e por seu poder desde toda a eternidade. Então o livro de Romanos, né? Um dos tratados teológicos aí, mais sublime que nós temos nas Sagradas Escrituras, a Epístola de Paulo aos Romanos. E, amado, nós finalizamos, né? E sabendo que este livro realmente muito nos esclarece sobre a salvação, sobre a vida eterna em Cristo Jesus, essa que é uma obra de Deus e não nossa, né? Com certeza. É o Senhor Jesus Cristo quem morreu naquela cruz ali, verteu ali o seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, dando àqueles que nele crerem, aqueles a qual nele confiarem a sua vida, receberão dele a vida eterna. Então, amado, este é sim um livro muito importante, muito esclarecedor no tema da salvação. E que Deus, né, nos ajude, que nós não venhamos somente guardar o conhecimento, mas venhamos transmitir também, levando outras pessoas ao conhecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos, ó Pai, na Tua casa, aqui, ó Pai, ainda que os irmãos distantes, mas todos nós aí diante da Tua presença, e nós rogamos, ó Pai, ao Senhor, que a Tua palavra, a qual foi ensinada aqui nessa noite, que ela não venha de maneira nenhuma, ó Pai, sumir das nossas mentes, ser uma palavra jogada ao vento, ó Pai, mas que nós possamos guardar nossa mente, nosso coração, e também, ó Pai, venhamos a praticar aquilo, ó Pai, qual o Senhor aqui nos ensinou nessa noite. Ó Pai, abençoa a Tua igreja espalhada ao redor deste mundo, abençoa, ó Pai, ela por quanto em vários lugares, vários irmãos têm passado por necessidades, até mesmo, ó Pai, perigos de morte,
Mas o Senhor, ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem mantido a cada um de nós, o Senhor tem mantido, ó Pai, a sua igreja de pé. E nós cremos, ó Pai, no Senhor, que em breve também, este mal que tem atrapalhado-nos de reunir, de louvar ao Senhor juntos aqui, isso irá também se findar e que em breve nós possamos, estaremos aqui louvando e exaltando o seu santo nome. Abençoa, ó Pai, o teu povo, dá-nos uma boa noite de descanso e se o dia de amanhã nos pertence, o Senhor nos ajude também a vivê-lo na sua santa presença, glorificando ao teu santo e maravilhoso nome. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Sem mais então, irmãos, assim nós encerramos o culto nessa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, e nós estaremos de volta no sábado, às 19 horas com o culto jovem, e depois domingo, às 9 horas com a escola bíblica dominical. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Deus abençoe.